Olá, hoje vamos analisar um dos eventos mais significativos da Idade Média, a conversão do rei franco Clovis ao cristianismo através da obra História Franca, também conhecida como História Eclesiástica dos Francos. O autor da fonte em questão chama-se Geórgio Florencio, mas em memória ao seu bisavô materno, adotou o nome de Gregório, sendo hoje conhecido como São Gregório de Tours. Gregório pertenceu à nobreza senatorial galo-romana de Alvérnia, região central da Gália. Em 564, veio a ser integrado aos quadros da igreja e em 573 era indicado ao bispado de Tours. No cargo, teve a possibilidade de participar ativamente dos problemas políticos, administrativos e religiosos da região e de atuar junto aos reis francos. Assim, podemos dizer que Gregório foi um bispo que viveu na fronteira entre a cultura franca dos merovíndios, ao norte, e a cultura galo-romana do sul da Gália. Integrante da elite intelectual da época, Gregório elaborou um certo número de obras de cunho hagiográfico, ou seja, obras com o intuito de contar a história dos mártires considerados santos pela Igreja Católica de Roma. Sua obra, denominada pelos eruditos modernos História Franca, foi sua maior contribuição para a escrita da história. Gregório tinha como objetivo registrar os feitos dos reis francos e da Igreja Católica. Tendo em vista que Gregório era um bispo cristão e Clovis, um rei franco que se converteu ao cristianismo, vemos que era de interesse tanto de Gregório quanto da Igreja que os francos e seus feitos fossem registrados. Nesse caso, a escrita da história estaria atuando como uma forma de legitimar o poder do cristianismo e do reino franco. Clovis foi o primeiro rei dos francos, uma das tribos germânicas que adentra o espaço do Império Romano na dita Antiguidade Tardia. Ele conseguiu o feito de unir todas as tribos francas sob um único governo de um único rei, no território que viria a se tornar a França, sendo assim considerado o fundador da Terra da Baguete. E por fim, mas não menos importante, foi o primeiro rei católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Converteu-se ao catolicismo em fins do século V, em oposição ao arianismo, uma outra vertente do cristianismo, o que nos faz questionar: por que se converter ao catolicismo e não ao arianismo, comum entre os povos germânicos? Pois bem, a queda do Império Romano e o estabelecimento dos reinos germânicos no Ocidente, do ponto de vista estrutural, levou a uma regionalização e fragmentação política dessa região, que antes era unida pela centralidade dos anos de ouro do Império Romano. Porém, se naquela confusão de povos ainda resistia uma ideia de poder universal, isso só foi possível graças à Igreja, que preservou a ideia de uma centralização. Só a Igreja poderia criar o laço de união entre todas as diferenças presentes naquele contexto descentralizado de várias maneiras. Mas o que qualifica a Igreja para vir a desempenhar esse papel? Bom, primeiramente, a Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu ao fim do Império Romano do Ocidente, com sua organização administrativa praticamente intacta. Lembrando que desde 451 o cristianismo era a religião oficial dos imperadores romanos. Segundo, a Igreja adquiriu ao longo dos anos uma autonomia econômica e social que a projetou para além do Estado romano. Sendo assim, ela não precisaria mais ser assistida pelo Império e nem sucumbir com ele. E por último, o próprio significado da Igreja para os homens do final da Antiguidade. O cristianismo acabou sendo uma promessa de uma vida melhor em tempos de insegurança e incerteza. Dessa forma, a grande preocupação da Igreja depois do fim do Império Romano do Ocidente seria como garantir a sua sobrevivência e a manutenção do cristianismo em meio à diversidade de povos, culturas, leis e reinos advindos das invasões bárbaras. A conversão desses invasores era de suma importância para a sobrevivência da Igreja, que se vê ameaçada pela pressão exercida por Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, futuro Império Bizantino, e que não reconheciam a autonomia da Igreja de Roma. Vários pintores retratam a conversão do rei franco ao cristianismo pela sua importância religiosa, onde o rei reconhece seu verdadeiro Deus e se converte ao cristianismo de coração. Porém, é na dimensão política que a conversão de Clovis tem o seu maior impacto. Segundo a historiadora Sônia Regina de Mendonça, os rumos do cristianismo medieval ocidental e sua igreja dependiam da definição de uma base de apoio entre os germanos, o que foi conseguido através da aliança com o reino franco. Se o maior evento da história da Gália, vulgo França, foi a unificação de todas as tribos francas por Clovis no século V, o maior evento para a história cristã foi a conversão desse soberano à ortodoxia romana e não à bizantina
pelo batismo. Com a obra de Gregório de Tours, podemos ver não só o ponto de vista religioso, como também o ponto de vista político. A aliança entre a Igreja Romana e o Reino Franco trouxe benefício para ambos os lados. Para essa nova realeza que se inaugura com Clovis, a conversão significou o êxito no projeto de unificação política da Gália, transformada pela Igreja numa espécie de cruzada contra o paganismo e o arianismo. Além disso, o batismo de Clovis também trouxe o apoio social e político dos proprietários galo-romanos da região, minimizando os conflitos da época. Para a Igreja, a conversão dos francos significou o estabelecimento de um núcleo de transmissão da cultura romana e cristã no Ocidente, além de um suporte político para o papado em sua luta contra Bizâncio. Não foi sem razão que a reconquista bizantina do Ocidente, no século VI, teve como limite a fronteira da Gália Merovíndia, dinastia fundada por Clovis. É exatamente esse caráter de ruptura com o passado pagão e início de uma era cristã que interessava a Gregório associar a conversão do rei, mas é na importância política que tal evento tem sua significação, segundo os historiadores Jérôme Basquiat e Perry Anderson. Se a Idade Média pode ser caracterizada como uma fusão entre as heranças romana, germânica e cristã, o batismo de Clovis é um evento que sintetiza todos esses elementos. A importância de tal evento histórico, que é a conversão de Clovis, só nos é possível analisar através do trabalho de Gregório de Tours, que dá uma dimensão para o fato nunca vista antes, uma dimensão que se aproxima de um discurso histórico e, por isso, a história franca de Gregório é uma fonte essencial para compreender a importância e os desdobramentos da aliança entre os francos e a Igreja Católica. O professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Rivaí Macedo, afirma que tal fonte documental ocupa uma posição de destaque dentre as demais fontes do reino merovíndio e dos povos germânicos do Ocidente cristão, uma vez que são poucos os textos conservados relativos a este período da história europeia. Bom, para você se aprofundar mais a respeito desse tema, sugerimos aqui o artigo do já citado historiador José Rivaí Macedo, Tempo, Providência e Apocalipse na História Franca de Gregório de Tours. Além disso, temos o livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, do historiador Perry Anderson, e o livro O Mundo Carolíngio, da historiadora Sônia Regina de Mendonça. Se você tiver dúvidas, comentários ou até mesmo piadinhas, não deixe de comentar esse vídeo e de compartilhar para que esse projeto siga firme e forte aí. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê na próxima semana.